Olá, já estamos chegando e hoje vamos falar de um assunto que, aliás, nas últimas 2 semanas tem levantado bastante polêmica, tem gerado muitas dúvidas. Os internautas têm participado conosco, que é sobre a Previdência Social, sobre aposentadoria. E para ser bem sincero para vocês, nós não acreditávamos que esse assunto ia render tanto, né? Tantas dúvidas a respeito, que nos parece, aliás, um tema já conhecido do grande público, mas as dúvidas são muito particulares. E nós convidamos mais uma vez as advogadas, que são agora nossos colaboradores, para retornar aqui o programa. Mas antes de conversar com elas, quero lembrar para vocês, já está no ar o novo site da Rede Mega de Comunicação. Aliás, um site totalmente interativo, onde os internautas podem entrar e participar conosco, por exemplo, do programa, da plateia virtual. Você entra no nosso site e logo nos primeiros ícones está lá plateia presencial e plateia virtual. Se você quer assistir o programa ao vivo, você pode se inscrever. Se não, você não pode vir aqui, ou às vezes está em outro estado, ou outras cidades, ou mesmo até outro país, pode registrar a sua dúvida, pode mandar o seu abraço, pode mandar a sua sugestão de pauta, pode mandar também as suas reclamações. Eu não estou gostando disso, eu quero ouvir mais isso, eu gostaria que vocês abordassem tal e tal tema. Todas as suas informações serão muito bem-vindas e, na medida do possível, nós vamos exibir aqui no programa Mega Profissionais. Mas atento com relação a 2 detalhes. Você, ao mandar um vídeo ou mandar o seu áudio, tem que ter no máximo a duração de 1,5 minutos, tá, gente? Que é para que nós possamos privilegiar mais internautas que estão entrando em contato conosco, tá bom? E na medida do possível, vamos esclarecendo as nossas dúvidas. Outro assunto também que é recente aqui no programa Mega Profissionais e que também está causando aí grande alvoroço. Tá todo mundo querendo ganhar os R$100 aqui do programa Mega Profissionais. E você pode ganhar R$100 em dinheiro, sem sorteio, sem nenhum tipo de participação com relação a presentes ou mesmo brincadeiras ao vivo, tá, gente? Você vai ganhar os R$100 quando a equipe do programa Mega Profissionais for na sua casa e encontrar o televisor seu ligado, nos assistindo, tá? E aí o que vai acontecer? Nós vamos entrar e vamos te dar R$100 em dinheiro, sem sorteio. Quer participar dessa promoção? Fácil, muito fácil. Entre no nosso site, faça sua inscrição, deixe seu endereço, deixe sua fonte de residência lá, onde nós possamos te encontrar. Isso é muito importante, porque senão como é que nós vamos lá? Inclusive, eu vou lá pessoalmente, quero te conhecer pessoalmente e entregar os R$100 em dinheiro, por prestigiar com a sua audiência o programa Mega Profissionais. Agora vamos para esse assunto que está todo mundo aí querendo saber mais, a aposentadoria. Estou recebendo aqui as advogadas Mariana Dias e Ariane Aquino, que agora já são nossas colaboradoras, né? Aceitaram o nosso convite, voltou aqui ao programa Mega Profissionais. Realmente nós não esperávamos que desse tanta repercussão essa questão de aposentadoria. Nós achávamos, bom, todo mundo já sabe, né? Não tem nada de novo nessa história, muito pelo contrário, né, doutora? Inclusive, quando a gente falou na semana passada das pessoas que já têm a aposentadoria e querem melhorar a sua aposentadoria, nós temos informações importantíssimas que muita gente nunca tinha ouvido falar. Que como, por exemplo, aquela questão da pessoa com dificuldade, com uma atividade perigosa, que tem que solicitar um documento ao sair da empresa, que é o PPP. Exatamente. É isso, se eu não estou enganado? Tem que solicitar isso antes de sair da empresa para facilitar a sua aposentadoria. Exatamente. Né? Que pode contar com menos tempo, não é isso? Tá vendo? Estou aprendendo, estou anotando direitinho, tá? Agora nós queremos saber para nós que eu falo a grande parcela da população que ainda não é aposentada. Você que ainda não conseguiu a sua aposentadoria ou ainda está longe de pedir a sua aposentadoria. O que nós devemos nos ater? Qual que é a nossa principal preocupação? A idade, a gente já tem essas informações básicas, né? Mas, por exemplo, eu sou registrado aqui na televisão, né? A televisão me paga, me contrata, tem a minha carteira assinada, não é isso? E ali eu tenho já preservado os meus direitos, né? Tem alguma coisa que eu preciso me atentar a esse respeito ou não? É só chegar no final dos 35 anos de contribuição e solicitar minha aposentadoria? Olha, se o trabalhador, né, o contribuinte da Previdência, quiser fazer um acompanhamento, verificar realmente se a empresa está fazendo o repasse desse valor para a Previdência Social, hoje a Previdência está se informatizando. Então, ela
instituiu agora há pouco um site que se denomina Meu INSS. Então, o trabalhador, ele ingressa, faz uma senha, ele responde umas perguntas, conseguindo responder as perguntas confirmando a identidade dele, ele consegue ter essa senha. E dentro desse Meu INSS, ele consegue ter acesso ao extrato previdenciário dele, ao CNIS. E lá ele vai conferir mês a mês se a empresa realmente está fazendo o depósito do valor que está sendo descontado dele, mais o valor que a empresa tem que pagar, e aí ir acompanhando, né? Mas o mais importante sempre é fazer o planejamento previdenciário. E com relação anterior, igual por exemplo, aqui na televisão eu tenho um tempo de casa e tenho um tempo anterior com outras empresas. Eu consigo ver nesse site também? Sim, sim. Mesmo? O extrato previdenciário realmente é um extrato da vida contributiva do trabalhador. Então, se eu comecei a trabalhar lá em 80, desde 80 deve-se ter todas as contribuições. Ou inclusive, antes um pouquinho também tem também. Deve sim, foi só um exemplo. Inclusive, não apenas as contribuições como empregado ou como contribuinte individual, mas também todos os benefícios da Previdência Social que a pessoa já tenha recebido. Um auxílio-doença, uma pensão por morte, PIS não. O PIS não é da Previdência? Não. Realmente são só os benefícios previdenciários, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-acidente. Isso tudo tem lá naquela ficha. Sim. Ok? Lembrando que se não estiver lá alguma coisa que não está contribuindo, a empresa vai ter que contribuir uma hora ou outra, né? Porque não tem como ela desligar o colaborador devendo para o INSS. É impossível. Ele não é homologado essa rescisão, não é isso? Perdão. Exemplo. Se eu vou lá e investigo o meu histórico, o meu extrato, e está faltando, o mês tal, não está faltando, não recolheram, tá? Eu fico preocupado, saio já para o Ministério do Trabalho, ou eu posso esperar porque a empresa vai quitar aquilo uma hora ou outra? Bom, a empresa, ela pode contribuir em atraso, caso seja provado, lá o INSS tem como verificar isso, não tem problema algum se a empresa pagar em atraso. A rescisão também não é homologada se tiver alguma coisa atrasada, não? Hoje, com a reforma trabalhista que a gente teve o ano passado, isso também teve algumas alterações. Mesmo? Não se verifica no ato da demissão o recolhimento previdenciário. Então, não existe uma verificação. A empresa pode dar baixa na carteira do trabalhador sem realmente ter feito o recolhimento. Mas, como a doutora Mariana havia falado no outro programa, não é obrigação do trabalhador fazer essa fiscalização. É obrigação da Previdência. O trabalhador ele já faz a contribuição, tem o desconto todo mês do salário dele e a empresa é obrigada ela é obrigada a repassar isso. Isso, exatamente. Né? Ela é obrigada a repassar. E o INSS é fiscalizado. Sim. Então, ou seja, direto a gente tem fiscalização nas empresas. Né? Então vai pegar isso uma hora ou outra também. Exatamente. Né? E assim, o que eu falei de entrar no site para verificar o que é só realmente para saber se a empresa está contribuindo. Porque o trabalhador, ele não é, vamos dizer, competente, ele não é a pessoa que tem que ingressar com a ação cobrando essa contribuição previdenciária. Quem é competente é o INSS. Porque ele que é o credor. Sim. Caso o INSS não faça, isso também não atingirá o trabalhador, uma vez que ele tenha como provar realmente que ele trabalhou naquele período. Ele tem a carteira de trabalho com a data de início, com a data da baixa, o INSS ele tem que reconhecer. Não reconhecendo, ele pode procurar a via judicial. Certo, e vai ganhar com certeza, né? Agora, com relação à aposentadoria. Por exemplo, eu tenho um salário X, eu contribuo para o INSS. Eu vou aposentar agora. Eu vou aposentar com esse salário? Não. Nas regras atuais é feito um cálculo de todas as contribuições. Desde julho de 94 são lançadas essas contribuições e é feita uma média das 80% maiores contribuições. Isso aí vai gerar o que a gente chama de salário de contribuição. Então eu posso ganhar mais ou eu vou ganhar menos? Aí isso vai depender da média mesmo, né? Porque há muitas pessoas que contribuíam no teto, por exemplo, e hoje contribuem com o salário mínimo.
ou vice-versa. Ah, tá. E tudo isso vai refletir lá na sua aposentadoria. É 80%, desculpa, repete para mim. Isso, as 80% maiores contribuições. Mas isso aí é só o início do cálculo. Caso incida fator previdenciário, tem o cálculo do fator previdenciário. Isso é uma coisa que veio aquela regra, né? Hoje foi chamada de 85-95, que é para poder barrar esse fator previdenciário. Eu ouço muita gente falando que eu aposentei e ganhei menos. Eu vou aposentar, vou ganhar menos. Eu nunca vi ninguém aposentando e ganhando mais. Né? Isso assim, se depender, claro, só dos meios legais, né? Da contribuição INSS. Igual, por exemplo, o que eu posso fazer para melhorar o meu salário, a minha aposentadoria? Eu tenho que contribuir cada vez mais, é isso? Do INSS? Não necessariamente. O que a gente pode aconselhar realmente é procurar um especialista para que ele faça uma simulação. Ele vai fazer várias simulações e vários cenários com vários tipos de aposentadoria. Uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Às vezes é interessante para a pessoa ela esperar mais 1 ano, esperar 2 anos para se aposentar, para atingir o maior benefício. Tá. Então isso aí, realmente, ele tem que ser estudado caso a caso. Mas quem vê esse advogado? Sim. Pode ser um advogado, pode ser um contador, para fazer esse planejamento, né, fazer os cálculos, são um pouco complexos, então realmente é melhor ter a orientação de um especialista para verificar realmente o melhor benefício, qual vai ser o momento exato do melhor benefício. Ok. Nós, inclusive, temos uma participação da nossa plateia virtual aqui no nosso quadro e me parece que tem uma dúvida com relação a isso. Vamos lá, vamos ouvir. Olá, Tancredo, tudo bem? Meu nome é Murilo, aluno do curso de Publicidade e Propaganda. Abusando aqui mais uma vez do site de vocês, da plateia virtual, quero encaminhar minha segunda pergunta, que é referente ao INSS. Eu já tenho um trabalho fixo e eu gostaria de saber se eu, pagando por fora, se eu posso aumentar a minha aposentadoria. Isso é possível? Vocês podem me ajudar? Muito obrigado novamente pela oportunidade. Um abraço. Ok, Murilo já participou do programa aqui da plateia virtual. E é isso aí, gente. Você também não precisa mandar só uma pergunta, não. Pode participar quantas vezes você quiser. Se der sorte da gente conseguir colocar a sua pergunta no ar, vamos fazer isso no máximo, com o máximo carinho, tá? Muito obrigado, Murilo, mais uma vez aí por ter participado do programa. E aí, ele já contribui, né, lá com emprego fixo, ele falando que se ele pagar por fora, isso vai ajudar na aposentadoria dele, pagar o INSS por fora? Isso é uma dúvida muito frequente, né? Muitas pessoas nos procuram e falam exatamente isso. Olha, eu recebo pouco, eu queria poder aposentar com um valor melhor, eu quero pagar o INSS por fora, né? Como se diz popularmente. Não aconselhamos, por quê? São 2 tipos diferentes, são 2 categorias diferentes de contribuintes. Um é o contribuinte individual, para pagar por fora pelo carnê da Previdência Social, pela guia da Previdência Social, e o outro é o empregado que contribui com a carteira assinada. Então o cálculo ele vai ser feito utilizando as 2 atividades, mas não vai ser no mesmo cálculo. É feito um cálculo primeiro para essas contribuições como empregado. Sim. E é feito o cálculo na outra categoria como contribuinte individual. Então isso, às vezes, pode até diminuir o valor, além do que fazer essas contribuições mensais vai gerar uma consequência no imposto de renda também. Sim, porque se a pessoa for declarar imposto de renda, for contribuinte, isso pode aumentar a alíquota, ou pode, inclusive, tirar a pessoa da isenção do imposto de renda, dependendo do valor no caso que dos ela prolabores, que as pessoas recolhem, elas não precisam ficar preocupadas com isso, né? Porque se é prolabore, automaticamente já está recolhendo INSS, não é isso? Nós, por exemplo, temos empresa registrada, contribuímos mensalmente, retiramos nosso prolabore, e na guia da Previdência Social, em que pagamos o INSS dos nossos funcionários, também já é feito o recolhimento do INSS
dos sócios, né? Como... Isso o contador já faz ou deveria fazer, né? Sim, sim. É obrigatório o recolhimento para o sócio da empresa. Hoje é obrigatório. E aí ele pode aumentar também a questão da contribuição dele, mas aí ele tem que aumentar a questão do Prolabore, retirado do Prolabore. Isso, é vinculado. É vinculado, né? Que é uma porcentagem ainda de 8%, né? É 8% que desconta do Prolabore, mas tem o valor da empresa também que paga, né? Então, depende da categoria da empresa, porque o governo ele tem vários planos, assim, é empresa, microempresa, se você é enquadrado no Simples Nacional, então realmente não dá para falar, ele vai de 8% a 11%. Tem algum caso que a pessoa, por exemplo, retira um Prolabore e de repente não recolhe no INSS, ela descobre que não recolheu no INSS, e aí, como é que faz? Sim, se isso não for formalizado, pode acontecer. Né? O que muitas pessoas também procuram a gente falando. Eu tive uma empresa por 20 anos e eu tinha retirada, mas essa retirada estava formalizada. Ou às vezes ela é bem menor era do gerado, que valor, era né? gerado o Prolabore. E aí falava assim, não, mas eu recolhi o INSS pela minha empresa. Sim, o INSS dos funcionários, a contribuição previdenciária dos funcionários, e muitas vezes a contribuição desse sócio não estava incluída na guia. Gente, isso é muito sério, né? A gente às vezes preocupa demais com isso e desconhece a questão. Infelizmente, quando nós temos 20 anos, 15 anos, 18 anos, 16 anos, que também tem o menor aprendiz, né? Que também pode ser contratado, nós não nos preocupamos com a aposentadoria, nós só vamos nos preocupar quando a gente está lá no finalzinho, quando vai tirar a aposentadoria, e desconhecemos esse processo. Mas como são colaboradoras, vai nos ajudar daqui para frente, espero, né, e serão muito bem-vindas aqui. Muito obrigado, doutora Ariane, muito obrigado, doutora Mariana, e daqui a pouquinho vamos ter ainda no programa Mega Profissionais, Sandra Assis falando sobre os limites das escolhas infantis, Dr. Antônio Menezes, cardiologista, falando sobre arritmia cardíaca, e doutora Luciana Fonseca, nosso quadro Espaço Pet. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Já estamos de volta e agora vamos falar do coração. O coração que embala tantos poetas, que aliás todos nós sabemos que é um dos órgãos vitais do nosso corpo e aliás que nós evitamos às vezes cuidar corretamente. Será que nós precisamos realmente fazer exames preventivos para ver a saúde do nosso coração? Ou será que nós vamos continuar ainda lembrando da saúde do nosso coração quando ela falha, quando nós temos algum tipo de problema? Vamos conversar hoje com o cardiologista Dr. Antônio Menezes, ele que é professor da PUC Goiás e vai nos falar sobre arritmias cardíacas. Tudo bem, doutor? Tudo Seja bem-vindo aqui no programa Mega Profissionais. Obrigado. Aliás, estamos tentando trazê-lo aqui, já deve ter aproximadamente 12 meses, quase um ano, né? E é muito difícil encontrar agendas, né? Agora nós queremos saber, doutor, quando nós falamos de coração, aliás, nós já temos um tabu. Quando nós olhamos para um cardiologista, já vemos ele ali um pouco distante, né? Que é alguma coisa meio difícil de se tratar. A saúde do coração merece ter uma prevenção? A gente só tem um, né?
Então o coração, a gente não pode deixar para cuidar do coração no momento em que, como você disse, a gente encontra um problema. E o check-up, o cuidar do coração, ele deve ser feito de uma forma rotineira, né? Os problemas do coração, eles podem surgir desde a infância, quando uma criança, um bebê já nasce com problema do coração, e a partir hoje, inclusive, a gente tem visto nos trabalhos que a partir dos 30 anos, 35 anos, nós já temos inúmeros casos de infarto, arritmia. Então, o que outrora, né, antigamente, vamos deixar para cuidar do coração depois dos 40, dos 50, hoje a gente, com a vida estressante que nós levamos, com a dinâmica da vida que mudou completamente, né, o coração tem ficado doente mais cedo também. Pois é, doutor, é isso que eu queria conversar com o senhor. Essa questão dos fatores de risco, né? O que nós podemos levar em consideração quando se trata de coração? O senhor já nos antecipou que o estresse é um fator de risco, né? Isso. Mas quais são os outros que nós, às vezes, não nos preocupamos e que também tem a ver com a nossa saúde? Eu acho que um problema muito importante e que, às vezes, ele fica silencioso é a hipertensão arterial. O estresse é um dos fatores que leva à hipertensão arterial. Então, assim como as consequências têm chegado mais cedo, a hipertensão também tem chegado mais cedo. Então, o cuidado que você tem que ter, até mesmo para praticar esportes, para levar uma vida saudável, é importante também que se conheça o seu coração e, a partir disso, saiba a sua pressão, conheça o coração, como é que está a sua capacidade cardiorrespiratória, para que você possa praticar atividades físicas. Esse, inclusive, é um dos básicos que nós devemos nos preocupar, né, doutor? Isso. Agora, com relação, vamos ao básico. O coração, ele é responsável por bombear todo o sangue do organismo. Certo. Não é isso? Nós sabemos que se o coração parar, nós morremos. É uma questão... Exatamente, isso aí não vai mudar, né? Embora a gente saiba que isso pode também ser mantido por aparelhos, né? Até, por exemplo, aguardar um transplante ou alguma coisa nesse sentido, né? Agora, a questão principalmente de cuidado com exercícios físicos, alimentação está ligada diretamente à saúde do coração e às suas possíveis dificuldades das veias e das artérias, o entupimento através de gordura, por exemplo. Isso. Né? E aquelas embolias que a gente morre de medo até de falar, não é isso, doutor? O senhor nos citou, inclusive, com relação à infância, o momento que as pessoas nascem e ali, naquele momento, já é possível diagnosticar alguma possível falha. Até na vida uterina mesmo, né? Quando está ali o feto, já tem condições de diagnosticar, né, doutor? Hoje a gente tem, a tecnologia nos ajuda muito, a medicina evoluiu, é uma das ciências que evoluiu enormemente, principalmente a partir da década de 1980, o avanço da medicina permite hoje você fazer diagnósticos, inclusive intrauterinos, né? E detectar, por exemplo, um defeito no coração, ainda o feto ainda no útero da mãe, né? O feto no útero da mãe. Eu tive a oportunidade de ver ou ler alguma coisa a respeito, não me recordo agora, de uma cirurgia cardíaca dentro do feto. Isso. É possível isso? Isso, é possível sim. Os grandes centros que trabalham, que têm uma experiência muito grande, e aqui no Brasil já é feito também, né? Em comparação com a Europa e os Estados Unidos, e a possibilidade de tratar intraútero. Então, o diagnóstico precoce. Isso, é fantástico. Porque eu acredito que a criança tem que estar com o feto totalmente desenvolvido para que veja que o coração tenha algum tipo de falha. É claro que o problema ele tem que ser adequado e tem que ser tratado no momento certo, com o especialista correto, né? Mas existe essa possibilidade. Hoje a gente tem a possibilidade de um tratamento muito precoce. Quer dizer, antes de nascer, já estamos tratando o coração. Isso é maravilhoso, né, doutor? Infelizmente, nós não tomamos o mesmo cuidado depois que nascemos, né? Não. A gente vai vivendo, vai passando por algumas situações e a gente não preocupa com o coração, porque a gente acha que ele nunca vai parar.
né? Mas ele para. Ele pode parar. É o que chamamos de arritmia cardíaca. É o descompasso do batimento cardíaco, é isso, doutor? A arritmia cardíaca, o coração, ele bate num ritmo, né? Então, num passo ou num compasso. Quando ele sai desse passo, desse compasso, ele perde o seu ritmo natural. Então, ele pode estar acelerado, que é quando o paciente chega para nós falando assim, eu estou com muita palpitação, eu estou com muita batedeira, os termos batedeira, né? Exato. Ou então o paciente, ele pode chegar com um ritmo muito lento, que é quando o paciente tem sensação de tontura, sensação de que as coisas estão escurecendo e pode até desmaiar. Então, desde o coração muito rápido, com as palpitações, e aí vai depender do tipo da arritmia, que também pode ser grave, né? E também o coração muito lento. Tudo isso aí é chamado de arritmia. Agora deixa eu orientar vocês, inclusive acalmá-los também. Que eu não sei que grande parte de vocês deve ter mais ou menos uma semelhança comigo. Quando o doutor vai falando dos sintomas, a gente já vai falando, nossa, eu tô com isso. Né? Quando vê o teto preto, eu acho que eu devo estar com alguma coisa nesse sentido. Né? Isso não são situações corriqueiras. São situações que se repetem, esses sintomas, acredito eu, que aí leva o paciente realmente a falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Isso. Não é uma coisa que vai acontecer uma vez e vai passar. Muitas vezes ele pode acontecer uma vez ao mês, uma vez a cada 3 meses, ou pode acontecer 2, 3 vezes ao dia. Então, por exemplo, a aceleração do coração, a palpitação, né? E, consequentemente, isso leva a pessoa ao cardiologista. Mas o importante lembrar é que não se pode perder o tempo, né? Quer dizer, eu estou sentindo, isso está me incomodando. Eu não senti posso... agora, passou, tá tudo bem. Mas... Não posso preocupar de novo. Aí depois, daqui uns 3, 4 dias, sente de novo. E se isso começa a ficar repetitivo, se eu tenho dor no peito, por exemplo, uma coisa que junto com a palpitação, né? Porque uma das doenças, a doença mais importante da cardiologia, que é uma das doenças que causa a mortalidade no Brasil e no mundo, é a doença da coronária. Sim. E às vezes a arritmia, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ela não é uma causa, ela é uma consequência. Doença da coronária, o senhor fala em entupimento? Isso, entupimento da artériazinha que irriga, que dá o sangue para o coração. Isso geralmente é ocasionado pela gordura, é isso? Isso, a gordura, forma-se uma placazinha, uma placa de gordura, que aí vem os fatores de risco para formar essa placa. E essa placa de gordura... A obesidade é um deles? Um deles, a obesidade, como a gente disse, o estresse, Agora a hipertensão. eu já vi casos curiosos, doutor, também que a pessoa que não era obesa, mas que tinha entupimento da veia. O fato, isso é uma coisa importante de ser dita, porque o fato de, eu não sou obeso, então eu jamais terei problema do coração. Porque não está exatamente ligado à obesidade. Você pode ser uma pessoa magra e ter um colesterol, triglicérides, que são os lipídios, a gordura no sangue, elevado. Então, isso não te afasta da possibilidade de ter um evento desse, um angina ou um infarto. O senhor citou angina. Antigamente, eu ouvia muito falar isso, olha, a criança nasceu com sopro no coração. Né? Não, ele nasceu com sopro no coração, diz que vai fechar essa válvula com determinado tempo e tal. Eu via isso muito antigamente. Eu não sei se é um termo correto, técnico, se isso existe mesmo, se não existe, e como que é feito isso? De que forma procede essa má formação, acredito eu, ser do organismo ou não? Isso. Não, essas são as chamadas cardiopatias congênitas. São raras, não são comuns, né? Não são... isso aí também não precisamos todas as mães ficarem assustadas, né? Alardeadas, né? Mas assim, normalmente o pediatra, e também o pediatra que está até no berçário, né? Quando a criança nasce, ele já é capaz de fazer o diagnóstico do sopro, né? E a partir então existe mesmo o sopro? Existe o sopro. Eu pensava que era uma crendice popular ou um nome que foi dado pela população de uma forma geral. Não, existe a criança que nasce com sopro. E é uma queixa
frequente no consultório. Então a criança vem encaminhada do pediatra e o pediatra já faz, no seu encaminhamento, ele já fala, criança com sopro para ser investigado. Aí são pedidos os exames. Como é que é diagnosticado isso, doutor? Como é que ele sabe que ela está com sopro no coração? É pelo exame físico, né? A gente, ao examinar e ao escutar o coração, percebe-se que o ruído ele é diferente. Então parece um soprar. Daí a palavra sopro, né? Quando a válvula, que são as válvulas que abrem e fecham o sangue do coração, elas não estão, ou você tem algum defeito na passagem do sangue, ele provoca realmente um barulho no estetoscópio que dá a impressão de ter um sopro. Daí o nome sopro cardíaco. E isso pode ser feito, essa correção através de cirurgia, ou pode o organismo automaticamente reverter esse processo? As duas possibilidades. Existem aqueles defeitos congênitos que até são os mais comuns, né, que podem desaparecer à medida que a criança vai crescendo, ela vai ganhando peso, né? E existem aqueles que não diminuem, né, o defeito, o orifício entre uma câmara e outra do coração, e também tem repercussões para outros órgãos, principalmente para o pulmão. E aí, nesse caso, a criança tem que ser operada. Nossa, eu não sabia que tinha essa extensão desse problema. Aí o problema, ele é avaliado, normalmente é assim, o pediatra, ele caminha para o cardiologista, o cardiologista, ele confirma ou não o sopro, e aí ele pede exames que não são exames muito complexos, são exames simples. Hoje em dia, aqui em Goiânia, a gente tem profissionais extremamente bem preparados para fazer o ecocardiograma de crianças, e a partir desse exame você tem a noção exata do que está acontecendo com o coração da criança. Isso são fatores que nos alertam, chamam a atenção. É uma pena que nosso tempo é tão rápido aqui na TV. Eu gostaria de deixar o convite em aberto para que, se possível, o senhor pudesse colaborar conosco nos próximos programas, principalmente falando mais sobre o coração, sobre a saúde do coração, que às vezes nos passa tão desapercebidas. Um prazer, será um prazer. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Obrigado, sempre muito simpático e muito fácil ao passar as suas explicações. Acredito que deva muito isso à sua carreira didática também, né, e acadêmica. Daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loro. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Momento Autoestima com Sandra Assis Maia. Toda vez que a gente ouve falar o Momento Autoestima, nós já sabemos que vai vir coisas boas aí. Vai vir boas indicações para cuidar bem da saúde dos nossos cabelos, né, Sandra? Isso. E hoje nós estamos aqui com uma grande novidade. Quem for adquirir os produtos vai ganhar uma avaliação.
Não, então, peraí, isso é muito importante e temos que ressaltar. Ou seja, quem adquirir qualquer um dos produtos é o kit, como é que funciona? Então, porque às vezes as pessoas ficam em dúvida, qual produto eu vou usar, talvez igual nós já falamos no último programa, às vezes a pessoa precisa de uma orientação maior, aí ganha a avaliação. O que é avaliação? Avaliação é uma profissional, uma terapeuta, vai orientar, olhar o couro cabeludo, ouvir a pessoa para estar indicando o melhor produto. Isso é muito importante para que nós possamos entender o processo, tá? Agora, outro detalhe também que a gente sempre fala do passo 1, 2, 3 e 4, que as pessoas já sabem que é um kit fácil para cuidar da manutenção e prevenção dos seus cabelos. Agora, aquelas outras ampolinhas ali que a gente não tem falado ultimamente. Então, a loção nutritiva, ela é uma loção para manutenção e nutrição do bulbo capilar. Qual que é? Tem o fator, o folicusan, né, com peptídeos. Tá, esse aqui é para quê? Para usar no corpo cabeludo? Nutritiva, pode usar todos os dias. Ou seja, lavou no shampoo ou depois do shampoo? Pode usar todos os dias, independente de lavar ou não. Passa no couro cabeludo direto? Coloca no couro cabeludo 8 gotas. 8 gotas? Divide o cabelo e coloca no couro cabeludo. Tem que dividir, né? Essa porque observação... se coloca nos fios, não vai ser absorvido. Isso aqui é o mesmo, não é isso? Isso, esse é o mesmo. Tá? Isso aqui é indicado para quê, Sandra? Ele é indicado para prevenir queda de cabelo, né? E quem já está no processo de cair o cabelo? Então, sempre é importante observar, buscar a causa. Uhum. Então, não é só usar o produto. Porque às vezes a pessoa começa a usar o produto, ainda não fez uma asepsia ideal no couro cabeludo, talvez seja uma dermatite, que foi o que a gente já falou. Sim. Então, assim, antes, para usar um produto para queda, é importante fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico. E a avaliação que vai ganhar se você comprar um dos produtos? Então, o que eu achei interessante, porque eu vi como há muita dúvida e o nosso produto não é um produto que você vai escolher porque acha cheiroso ou porque a gente está falando aqui, né? Achou bonito. É um produto diferenciado no mercado e realmente ele é uma linha de manutenção de tratamento. O que é esse gel reparador? Esse gel reparador é para a pessoa que já está com o cabelo já repondo, já está crescendo, às vezes teve um eflúvio muito intenso. E aí começa a nascer aqueles fiozinhos. Aí a gente chama de gel reparador, é para nutrir os fios novos. Aqueles que não tiveram jeito, tiveram que fazer transplante ou implante, também pode ser utilizado? Pode usar, e inclusive a gente indica muito, né? Para pós-transplante, pós-roller, pós-laser. Olha, ótimo, muito bom. E sempre eu oriento. Primeiro tem que fazer uma asepsia, resolver a questão da ação fúngica, depois para usar as loções. Ok. Dicas muito especiais no nosso momento autoestima com Sandra Assis Maia, tricologista especialista no assunto. Obrigado, Sandra. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, da pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno. Terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa.
Já estamos de volta e agora vamos falar do nosso quadro Espaço Pet, o cuidado com os nossos animais de estimação. Doutora Luciana Fonseca está de volta ao programa, seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Bom, hoje nosso assunto é sobre os vômitos dos animais que podem ser recorrentes e nós nos preocupamos muito, né? Eu particularmente me preocupo muito quando isso acontece em gato. Eu já tenho animais, né, e muitos animais, e todos eles já são idosos. Quando eu vejo um vômito de um gato, eu fico muito preocupado com a coloração. Sim. E com o que ele está vomitando. Porque é natural que o gato também faça expulsão de pelos, né? Isso, através do vômito, né? Isso é natural. Mas agora, quando eles vomitam algum tipo de, igual, por exemplo, amarelo, eu já fico preocupado com o fígado, né? Agora, em cachorro, eu não vejo isso como normalidade, não. Até em gato a gente também não considera muito normal. As bolinhas de pelo até são normais, a não ser que seja com muita frequência. Eles começam a se tornar normais. Mas tanto no cão quanto no gato é muito comum as pessoas levarem na clínica, porque meu cachorro vomita constantemente. Mesmo? Nunca tinha visto. E algumas pessoas consideram isso normal, mas não é normal, tá? O que acontece? Eu sempre pergunto a coloração do vômito. O que ele está vomitando, né? O vômito ele pode ser o alimento, ele pode ser esbranquiçado, ele pode ser esverdeado, amarelado, fezes, que é um quadro grave, e sangue, né? O vômito que até não nos preocupa a princípio tanto, claro que assim, a gente sempre recomenda, se não responde a nenhum tratamento, procurar o veterinário, né? Mas quando o animal ele come a comida e logo em seguida ele vomita ou ele regurgita, a gente tem que investigar as causas. Pode ser por uma obstrução mecânica, comer uma bolinha, tem uma alteração no esôfago que está comprimindo, então ele tem um problema na passagem, comeu alguma coisa que está obstruindo, ele bate e volta, tá? Às vezes acontece do animal comer, brinca, pula, igual você tá falando da sua cachorrinha, né? Corre, de repente, bluff, vomita. Exato, eu estava até conversando com a doutora aqui no intervalo comercial, porque a minha cachorra, que é a Sara, né, que todo mundo já conhece aqui na televisão, pelo menos eu sempre falo dela, a Sara, ela estava correndo, né, e de repente já estava regurgitando. Isso. Ali, bem pouquinho, né? Ela subia, dava a volta comigo, 2 vezes ela fez isso agora recente. Eu fiquei preocupada, eu falei, mas que estranho, por que isso? A ração, né, ou outro tipo de alimento, mas mais especificamente a ração, elas fermentam no estômago. Então elas incham, fermentam, provoca muito acúmulo de gás. E aí se o animal começa a correr ou latir, né, por causa de um bichinho, alguma coisa, às vezes volta. Então eles colocam para fora a comida que eles ingeriram, tá? Isso é normal em atividades físicas. O que não pode ser é constante. Eu peço pro dono assim, dar comida e evitar atividade. Vamos ver se ele melhora. Às vezes você para com as atividades, eles melhoram, né? Esperar pelo menos 1 ou 2 horas para eles poderem brincar. Porque aí já dá tempo do alimento passar com mais frequência ou diminuir a quantidade de comida e aumentar os intervalos diminuir os intervalos entre elas, dá mais vezes ao dia, tá? Uma outra dúvida muito comum é o cachorro que amanhece vomitando. A doutora, ele acordou e vomitou amarelo. Às vezes o proprietário dá comida às 6 horas da noite e só vai dar na hora do almoço. Às vezes o cachorrinho nem quer comer de manhã. Esse jejum prolongado muito tempo, ele vai liberar a bile e às vezes ele vomita de manhã, tá? Então, o jejum prolongado também tem que ver. O que eu peço pro proprietário? Introduz mais uma comidinha, alguma coisa que ele goste, pode ser até um petisco nessa hora. E o que a gente percebe, ou dá a comida um pouquinho mais tarde, o que a gente percebe é que quando introduz mais um alimento na hora do café da manhã, eles param de vomitar. Isso seria os fisiológicos, tá? E o gato, a bolinha de pelo que a gente comentou. Os patológicos que nos preocupam é quando esses vômitos são constantes e em qualquer horário do dia. Comeu e tá vomitando amarelo, tá vomitando esverdeado. Já tem alguma coisa errada. Sim. Ou tem uma diarreia, algum outro sintoma, né? Tá ficando prostrado, então aí realmente não tá certo. Aliás, o vômito já gera esse desconforto no animal. Sim. Né? E geralmente quando vomita, e não é uma questão comum igual bola de pelo em gato, quando ele vomita parece que ele faz tanto esforço que ele fica quieto, fica meio prostrado depois, ele não fica legal ali, né? E isso também pode ser uma causa ruim, a questão do vômito constante. Sim, porque com o passar do tempo, ele começa, por isso que eu tô falando, que às vezes a bolinha de pelo é fisiológico, mas de tanto que ele vomita, o suco gástrico passa e ele começa a fazer esofagite.
Então, às vezes, a gente acaba tendo que tratar uma esofagite ou uma gastrite por conta de vômitos excessivos. Existe refluxo no modo animal? Existem. As mesmas alterações que em seres humanos apresentam, eles também. Megaesôfago, que é uma alteração, alargamento do esôfago, né? E um estreitamento de uma porção. Então, fica um saquinho, ele come, o alimento fica acumulado e não volta. E não desce, né? Então, ele acaba voltando. Às vezes, os exames, a gente tem que fazer exames de diagnóstico para diferenciar. E uma coisa também interessante, várias pessoas vêm com histórico de que o animal está vomitando. E a gente precisa diferenciar o vômito da regurgitação, porque o vômito, ele vai para o estômago, fica um certo tempo, daqui a pouco ele vomita. A regurgitação não chega nem para o estômago. Ele descendo, ele já volta para fora, né? Já expele o alimento. E tosse. Muitos pacientes chegam falando assim, meu cachorro está vomitando. E não é vômito, é tosse. Né? Por quê? Ele começa a fazer um barulho, de tanta força que ele faz para tossir, ele regurgita. Vem conteúdo do esôfago, do estômago. Aliás, a tosse é uma outra patologia, uma outra doença. Sim, é uma outra doença que não tem nada a ver. Mas que é importante a gente diferenciar se no momento ele está tossindo ou ele está vomitando. Tá? Normalmente... O vômito é quando tem a expulsão de algum líquido. De algum líquido ou alimento, um líquido de coloração mais diferente, né? Lembrando que qualquer coloração, até com rajadinhos, às vezes o pessoal, mas só deu um rajadinho de sangue. Tem que correr pro veterinário, alguma coisa tá errado. Pode ser só uma úlcera gástrica, mas pode ser um tumor, pode ser outras coisas mais complexas. É igual a presença de sangue nas fezes. Sim, sempre tem que estar ficando de olho. É sempre muito bom conversar com a senhora, fala com muita facilidade e aquilo que realmente nos é muito importante, que é a saúde do nosso animalzinho de estimação, que na verdade passa a ser um membro da família. Muito obrigado, doutora Luciana Fonseca. Volte o mais breve possível e não fique tanto tempo distante da gente aqui, tá bom? Daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos de volta e vamos falar de crianças. O assunto bom, ou coisa boa é falar da infância, né? Ou coisa melhor ainda é como educar os nossos filhos quando nós temos dicas, nós temos orientações. Aliás, como educar os filhos. É uma questão tão particular que só os pais realmente podem ditar as suas normas, falar aquilo que é melhor para os seus filhos, mas cabe aqui a gente ouvir algumas indicações. Exemplo, o meu filho ele já nasceu com vontade própria. Ou seja, ele escolhe as suas roupas, ele escolhe os seus presentes, ele gosta das suas cores, ele escolhe o que ele vai comer, o que ele não vai comer. Eu ouço isso muito das mães e dos pais, falando que a criança já nasce com essa identidade própria, essa personalidade. Mas até que ponto as crianças estão preparadas realmente para escolher o que comer, escolher o que vestir, como vestir, aonde ir? Quem eu convidei para conversar sobre esse tema hoje aqui no programa Mega Profissionais é uma mãe e uma avó. Aproveitando que estamos no mês de maio, estou aqui com Sandra Assis Maia. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa. Esse detalhe que é muito delicado, que é falar sobre as crianças, né? E crianças, por exemplo, que já nascem com vontade. O Arthur, o seu neto, né? Ele já tem vontade desde pequeno, Sandra? Então, a criança ela é sempre muito esperta, muito inteligente. E o momento de treinar a criança, os limites e até lidar com as frustrações do não, é importante ser desde criança. Desde pequeno, às vezes até esperar a criança demonstrar que está com fome,
Porque tem pais que não esperam nem a criança sentir que tem necessidade de comer. Agora é a hora, agora já está na hora de jantar. Então, assim, parece que a coisa tem que ser tão assim perfeita e a gente sabe que a vida não vai ser assim, né? Tudo não vai acontecer da forma preventiva. Então, assim, procurar viver de forma natural com a criança, sempre conversar olhando para a criança, né? Falando, está com fome, dá o alimento olhando para a criança e mostrando o carinho de dar o alimento. Às vezes, ao contrário do que parece, por mais que a amamentação é importante, lógico, é um contato mais direto com a mãe, mas às vezes a pessoa pensa, eu não pude amamentar, mas dá mamadeira olhando para outro lado, conversando, assistindo televisão. Então, assim, na hora que vai dar o alimento, conversar, passar carinho, transmitir amor e transmitir que aquilo é algo prazeroso e não algo que está tomando tempo ou que está gerando um desgaste ali, porque a criança sente tudo isso. Isso é muito importante. Agora, um detalhe que eu me preocupo um pouco. Eu acompanho as redes sociais. Aliás, quero agradecer a todos os internautas que entram em contato conosco através do nosso Instagram, da nossa página lá no Facebook, agora do nosso canal também lá no YouTube. Muito obrigado pela participação de vocês, estamos muito felizes com a interação com vocês. Só que eu vejo alguns vídeos, igual por exemplo, eu vi um vídeo de uma criança que eu não tenho autorização para exibir, então não vou poder mostrar, mas de uma criança com 2 anos de idade, ela separando os legumes, né, e falando, olha, eu não gosto disso, eu quero carne, né, e ela separando com a mãozinha lá direitinho, e eu quero carne. A mãe falando, não pode, você tem que comer isso porque é bom para você. Eu não quero isso, eu só quero carne. Em qual momento que ela está apta a escolher o que comer, por exemplo? Então, aí entra muito o diálogo, né, a conversa, por que deve comer, por que não pode ficar sem comer os legumes. Então aí é ensinar mesmo e usar de estratégias para que a criança goste de comer o alimento. Porque não adianta, não é o autoritarismo, você tem que conquistar esse respeito da criança, né? E isso é importante, porque isso aí ao longo do tempo vai ajudar muito na educação, em todas as fases, né, que são fases diferentes. Nós estamos falando de alimentação, da nutrição e da composição física, né? Existe um outro fato também da questão psicológica. Eu vejo muito criança, inclusive mandam muitos vídeos aqui, né? Crianças com 2, 3, 4 anos de idade, dançando funk, usando aquelas roupinhas de funk e tudo, né? E aquilo me assusta um pouco. Por quê? A questão de colocar essas crianças, antes, né? Despertar essa questão da sexualidade, da sensualidade numa criança, né? Eu fico muito preocupado. Aí eu questiono às vezes com as mães, não, mas ela gosta, é ela que gosta, é ela que escolhe isso, né? Aí eu questiono, e o que ela está assistindo? O que ela está vendo? Porque para eu despertar a vontade, eu tenho que ter principalmente o contato visual com aquilo antes. Como é que eu vou saber uma roupa de funk, sendo que eu nunca vi uma roupa de funk antes, né? Então, será que isso também não tem que tomar cuidado com aquilo que é mostrado, apresentado para as crianças? Exatamente, porque às vezes desenvolve de forma muito precoce e muitas coisas que a criança precisa viver, ela não vive. Isso até tem um nome, erotização das crianças. Exatamente. Né? Então, assim... tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, né, Tancredo? Porque imagina que a criança tem um HD limpinho lá e vai ser colocado o que a gente permitir, enquanto a gente pode. Então, que estrutura está sendo montada para quando a gente não poder mais fazer mais nada, está longe do nosso alcance, essa criança vai ter uma estrutura para fazer suas escolhas. E ainda mais, para ter valores importantes para a sociedade e para si mesmo. Então, assim, é desenvolvido na infância. E às vezes pensa assim, quando o meu filho tiver mais velho, eu vou estar numa condição melhor, eu vou ter mais tempo, eu vou poder fazer isso. Então a questão não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo, né? E outra, mesmo que você não esteja perto, você pode escolher o que o seu filho, quem vai cuidar, o que está determinado e até onde a autoridade dessa pessoa. Agora você falou um outro detalhe muito importante que eu não tinha me atentado, né? A questão não é só o que você mostra para o seu filho, o que você conversa com o seu filho, mas quem cuida também do seu filho. Exatamente, porque às vezes as pessoas não valorizam
pagar bem uma babá, escolher bem quem está colocando do lado. Uma escola, né? Né? Escolher uma escola, tem tantas escolas assim que tem os seus valores, preserva os valores, né? Então, assim, é algo que o investimento, a base é mais importante. Então, imagina que a criança é um início de uma construção que vai determinar o resto da vida. E às vezes as pessoas não percebem, não dão atenção em detalhes. Mas essa visão apurada, isso você já desenvolveu também como profissional, né? Que você é especializado também na área de psicologia, mas as pessoas, os papais, as mamães que não têm essa formação, também podem desenvolver. Podem, e né? assim, eu acho que, ainda mais quando a gente vive certas situações, é isso que eu quero alertar. Pais, para curtir esse momento, é um momento muito importante. E às vezes, assim, igual a gente brinca, né, que vó estraga, eu vejo, assim, a forma do meu filho educar, da minha nora, e eu fico assim, eu falo, gente, olha que interessante. E eu dei um livro para a minha nora que chama Além do Nana Neném. E esse livro, Além do Nana Neném, dá super sugestões muito interessantes, porque às vezes em detalhes a gente exagera, em outros a gente falha demais. Então, assim, buscar um equilíbrio. Então é muito mais do que paparicar e falar, o bebê é o meu objeto de prazer, que é meu, é só meu. Agora eu quero aproveitar esse gancho e encerrar essa entrevista buscando justamente essa palavra. Como saber qual a hora de mostrar os limites para os nossos filhos? É buscando o equilíbrio e a sensatez, né? Que sempre nunca vai nos faltar. E tem muitos livros, muitas fontes saudáveis que a gente tem que buscar também, né? Buscar fontes saudáveis e procurar, tentar, né? Levar o filho para ambientes mais saudáveis, né? Para uma sociedade, enquanto pode, mais saudável. Uma busca constante. Exatamente. Muito obrigado, Sandra Assis Maia. O programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Entre em contato conosco através do nosso Instagram, do nosso novo site. Participe da plateia virtual. Participe conosco. A sua participação é fundamental e muito importante. Espero todos vocês aqui semana que vem. Fiquem com Deus.